bem-vindo ao canal Estudar para Concursos. Eu posso, você também. E o vídeo hoje nós iremos estudar sobre a criação, tá certo? Das faculdades e o ensino superior. Então, outros aspectos relevantes do período imperial foi o início, tá certo? O início da criação de instituições de ensino superior no Brasil. Até o início do século XIX, não havia universidades no país e as elites tinham que viajar à Europa, especialmente a Portugal, para obter uma formação superior. Em 1808, com a vinda da família real portuguesa ao Brasil, foram fundadas as primeiras instituições de ensino superior, como as faculdades de medicina da Bahia, 1808, e do Rio de Janeiro, também em 1808, além dos cursos jurídicos em Olinda, 1827, e em São Paulo, 1827 também. Essas instituições, embora elitizadas e com acesso restrito, representaram os primeiros passos na organização do ensino superior brasileiro e contribuíram para a formação de uma elite intelectual e política, que desempenharia papel central nas decisões de Estado. Então, pessoal, aí vocês podem entender como se deu o início, tá certo, dos cursos superiores aqui no Brasil, tá certo, com a vinda, né, no caso é o período imperial, tá certo? Ainda no século XIX, e só aí foi que começou, né, os cursos, né? Primeiro de medicina e seguida os de, no caso aqui, na questão jurídica, tá certo? Eles colocam jurídica. E aí vocês veem que só as elites que tinham, né, acesso. Antes de chegar aqui, né, no caso os filhos dos colonos e os portugueses, filhos dos portugueses que aqui estavam, eles tinham que ir até Portugal para cursar, né, o curso superior. Mas aí com a vinda, aí eles já permaneceram aqui no Brasil. Nós devemos entender que esse acesso, ele era restrito, né? Era restrito, tá certo? E só no caso a elite é quem tinha, no caso, lugar aí, tinha esse espaço, tá certo? Para fazer esses cursos aí, tá certo? E tornando cada vez, né? No caso, sendo eles cada vez mais beneficiados, tá bom? Mas foi uma contribuição, não deixa de não ser, porque pelo menos chegou, né? Enquanto outros países já tinham, né, esse acesso, né, bem antes do século XIX, porém aqui no Brasil só estabeleceu após, né, no caso isso aí. Tá bom, pessoal? Então, vamos ver também aqui o fim do Império e os primeiros movimentos para a escolarização. Na segunda metade do século, no caso, XIX, começaram a surgir debates mais amplos sobre a importância da educação. Tá certo? Foi só na metade do século XIX. E aí começaram a surgir os debates. E Rui Barbosa, né? Rui Barbosa, nosso é muito conceituado também, é uma figura muito importante para esse debate, né? Foi em 1882. Foi Rui Barbosa que ele
trouxe esse parecer, tá certo? Sobre a reforma do ensino primário e secundário. Argumentava pela universalização do ensino, pela obrigatoriedade da educação pública, e Barbosa também criticava o atraso do sistema educacional brasileiro, apontava para a necessidade de uma escola pública, laica, gratuita e obrigatória, tá bom? Segundo o modelo de países mais avançados, como os Estados Unidos e França. Então, na metade do século XIX, né? Aí, Rui Barbosa, ele trouxe, né? Fez essa crítica, tá certo? Ele fez essa crítica e colocou, né? No caso aí, uma reforma para que desse, no caso aí, mais importância a esse ensino primário e secundário, tá certo? E fazer essa universalização da educação gratuita e pública para todos, né? Ainda nesse período aí, imperialista, né? Ainda esse período imperialista, tá bom? Seguindo os nossos estudos, essas propostas, no entanto, enfrentaram forte resistência de setores conservadores da sociedade, especialmente a Igreja Católica, olha aí, que ainda tinha grande influência sobre a educação. O sistema educacional brasileiro continuava marcado pela fragmentação, falta de financiamento e exclusão das massas populares. Ou seja, houve, né, no caso aqui, uma resistência pela Igreja Católica, está dizendo aqui, né? Por quê? Porque aí elas estavam também fundando, né, as primeiras universidades, né? Tem até hoje, né? São muito conceituadas. E só quem participava, como muitos já sabem, era a elite, né? Então, assim, eles não queriam ter uma outra concorrência, vamos dizer assim, né? Não queria outra concorrência, só eles que queriam mandar, né? Como sempre, né? A gente vê isso aí, tá bom? E na história também vai mostrar aqui, né? O período imperial representou o início de organização formal do sistema educacional no Brasil, com algumas iniciativas importantes, como a Lei de 1827 e o Ato Adicional de 1834. Contudo, o alcance dessas reformas foi limitado, com a educação pública permanecendo elitista, excludente e fragmentada, certo? A exclusão da população negra, indígena, escravizadas e das camadas populares em geral perpetuou a desigualdade social e educacional, né? Então, gente, desde aí, né, desde os primórdios aí, né, desse período aí colonial, no caso do colonial também, porque no colonial vocês veem que só os índios eram catequizados, nem alfabetizados, eram catequizados, ou seja, era imposto a religião para que os índios seguissem, tá certo? E uma forma mais assim de ensino, mas não um ensino para eles entenderem, né, todas as coisas, não. Era um ensino mais para fazer com que eles fossem levados, né, àquela doutrina católica, tá certo? E também eles também tinham essa proposta de fazer com que os índios eles fossem ficar cada vez mais brando, né, mais manso, né, iam domando, né, para que eles pudessem também, no caso a coroa, ter acesso ao território, né, assim. Então a proposta mais de catequizada, certo, de fazer com que eles cedessem, né, através do diálogo, bora dizer assim. E já depois desse período colonial veio o imperial.
E aí, né, só no Imperial, já no século XIX, foi que veio para cá as instituições de ensino superior, né, com medicina e na parte jurídica. Mas ainda era muito elitista, era mais para quem tinha mesmo, no caso, condições e fosse da elite, né? Ou seja, os filhos de colônia, né? O pessoal da coroa. E aí veio a proposta de Rui Barbosa para quê? Para que fosse o ensino aberto gratuito, né, para todos, né, gratuito e que todos tivessem acesso, né, desde o primário e secundário. E depois a gente vai falar mais essa questão do primário e secundário para que vocês entendam melhor, tá bom? E aí, mas isso também já é um avanço, né? Porque houve muita resistência, né? Porque, como eu falei aqui, a Igreja Católica ela não queria, né? Ela resistiu, porque ela ainda estava liderando, né? Que tinha lá os cursos que você já viu, né? Aqueles cursos que era para a elite, um curso de retórica, né? A questão que eles abordavam aí. E é isso, pessoal. Em outros vídeos eu vou trazer para vocês. Eu acho que eu vou até voltar para falar mais sobre as questões do período colonial. Mas aqui, no caso, é o período imperial. Aqui, no caso, as primeiras reformas, quem deu foi Rui Barbosa, tá certo? Em 1827. E aí, com essa organização do ensino primário, tá certo? Mesmo com os obstáculos, o financiamento era escasso, a infraestrutura educacional era precária e a falta de pessoal docente qualificado também. Além disso, muitas regiões do país não implementaram efetivamente a criação de escolas, sobretudo nas regiões rurais, né? E mais isoladas, onde o controle central era frágil. O alcance dessa reforma foi limitado e a educação continuou restrita a pequena parcela da população, tá bom? Então aí essa parcela da população era restrita. E é isso, pessoal. Depois eu vou trazer aqui um vídeo sobre a descentralização educacional. Então, pessoal, por hoje é só. Então, até a próxima aula, tá bom? Estudar para concurso. Eu posso, você também.